nós. Fica à vontade. Toma o lugar. Toma as mentes. Toma os corações, Senhor. Essa é a nossa oração. Que a minha condição humana não seja um fator impeditivo para que o Senhor opere no meio do teu povo. Que a condição humana do meu irmão, não sei como ele está, eu não sei o qual, Senhor, lutas ele tem passado, ou ela, mas que a condição humana de cada um aqui não seja um fator impeditivo para que a tua palavra entre e venha fazer morada em nós. Assim nós oramos, te agradecemos. No nome que é sobre todo nome, poderoso, de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar, mas senta glorificando, exaltando. Deus é bom. Meus irmãos, eu vou precisar de um pouco de atenção para esta mensagem, porque pode ser que nós tenhamos lido esse texto muitas vezes e talvez estejamos fazendo a interpretação errada dele. Que isso, pastor? Eu vou dar um ênfase aqui ao versículo 9 ou 19, em que Paulo vai dizer: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. O 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo parece, ele fala, mas ao mesmo tempo que ele está falando, ele parece não estar falando dele mesmo. Paulo está falando dele e ao mesmo tempo parece não falar a respeito dele. A gente vai entender por quê. Ele vai descrever de forma detalhada o conflito entre o desejo de fazer o bem, espírito e mente, e a incapacidade de realizar esse bem, devido à natureza decaída, pecaminosa, natureza adâmica, ou homem natural, como os irmãos queiram colocar nessa noite. Nós vamos ver aqui no versículo 20, ação e conflito, do 19 ao 20. Ele fala da contradição. Ele tem um desejo de fazer o que é bom, mas ele não consegue. Sabe, de forma indesejada, ele vem e ele pratica o mal que ele não quer fazer. Mas aí já não é ele praticando o mal, não é o eu regenerado quem quer praticar esse mal, mas a natureza fraca, pecaminosa, que também existe em nós. Mateus 26, versículo 41, pregamos sábado, em cima, ou melhor, quarta-feira, em cima desse versículo. E Mateus vai dizer, Jesus vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vai falar isso num contexto de muita batalha espiritual. Jesus está no Getsêmani. Jesus vai transpirar sangue. Jesus vai adiante através da oração. Ele vai adiante orar. Nem todos conseguem acompanhá-lo naquela batalha. Olha para alguém e fala assim: existe em guerra. Pode falar para ele que as pessoas não vão conseguir ir contigo na batalha. Sabe, ele vai chamar 3. Daqui a pouco os 3 vão estar dormindo. Daqui a pouco ele vai estar só na oração. Ele vai orar: Senhor, afasta de mim esses caras, se possível, mas no tocante seja feita a tua vontade. Sabe por que a oração ela alinha nossas emoções ao propósito, nossas emoções àquilo que Deus quer. Mas Mateus também vai mostrar essa contradição e essa guerra. Sabe, essa batalha entre espírito, entre mente, entre carne. Mas para falar desse eu regenerado e dessa carne fraca, a gente precisa entrar numa doutrina que há muito tempo tem sido esquecida. Quase não se vê mais pregação dessa doutrina nos cultos. É a chamada doutrina da regeneração. E o que seria a regeneração? Uma obra sobrenatural, realizada apenas por Deus, pelo Espírito Santo, irmãos. Onde a natureza pecaminosa do homem é transformada e é concedida a vida espiritual. Quando fala de doutrina da regeneração, nós falamos de novo nascimento. Sabe, onde é gerado em nós
essa nova criatura, esse novo ser espiritual. Estávamos mortos no delito, em nossos delitos, em nossos pecados, e no momento da regeneração, é o momento desse novo nascimento, desse novo ser, do ser espiritual. Quando olhamos para João, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8, nós vamos ver o diálogo do escriba, melhor, do fariseu, Nicodemos, com Jesus. Nicodemos, ele vai ficar reparando Jesus. Ele não era apenas um fariseu comum, ele era também, fazia parte do Sinédrio. Vamos chamar ele de príncipe dos fariseus. À noite, Nicodemos vai ter com Jesus, ele não vai de dia, ele tinha um estado, ele tinha algo a zelar, mas tinha uma coisa que batia na cabeça de Nicodemos. Nicodemos tinha passado pelos ritos de purificação, Nicodemos conhecia a Torá, Nicodemos era intérprete da lei, tudo isso Nicodemos sabia, mas algo martelava a mente de Nicodemos. Esse algo era sobre salvação. Nicodemos vai se achegar a Jesus à noite, vai entender que ele era mestre pelos sinais que ele fazia. Jesus não vai esperar ele falar nada. Jesus sabe tudo que nós precisamos. Jesus sabe as tuas dúvidas, ele sabe os teus anseios. Nicodemos não entra numa conversa. Jesus começa de cara quando ele chega. Jesus vai falar para ele: olha, Jesus respondendo disse-lhe: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se ele já estava preocupado com salvação, senão ele não iria até Jesus, irmão. O estudo dele seria suficiente. O histórico dele seria suficiente. Aquilo que ele tinha seria suficiente. Sabe, fariseu, príncipe dos fariseus, membro do Sinédrio, tudo isso seria suficiente para ele. Mas algo não batia, presbítero Léo, a respeito da salvação. Jesus vai falar para ele: olha, a salvação é para no reino. É necessário nascer de novo. É necessário ser regenerado. É necessário ter esse processo sobrenatural, obra do Espírito, uma obra imediata sobre a sua vida. Senão tu não vai ver o meu rei, não vai entrar no rei. Disse-lhe Nicodemos, uma pergunta retórica. Isso aqui era algo que eles usavam, sabe? Uma pergunta para obter uma resposta ao qual ele queria. Nicodemos vai dizer o seguinte: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus vai responder: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele sabia que Nicodemos, como fariseu, sabia sobre o rito de purificação. Sabia sobre os ritos de purificação que era feito com água. Mas ele vai falar para ele: olha, Nicodemos, não adianta só tomar um banho, não adianta só dar um mergulho, não adianta só passar pelos ritos de purificação. Quem não nascer da água e do alto, da água e do Espírito, quem não for regenerado, não vai entrar no reino de Deus. Eu não sei se você ficou curioso, mas quando fala de regeneração, uma obra milagrosa e imediata. Que é isso, pastor? É imediato. Você vai olhar Paulo no caminho de Damasco. Regeneração. O que ele está falando para Nicodemos acontece com Paulo, na prática. Paulo não estava em cavalo nenhum, tá, irmão? Então eu falo que Paulo caiu do cavalo, não sei onde está o cavalo ali. Não é isso? Se você ler, não tem cavalo nenhum. Olha que Paulo cai prostrado. Ele vai no caminho mais cavalo, não vejo, né? Ora, a gente usa aí a licença poética, coloca o cavalo onde não tem na Bíblia, mas Paulo está no caminho de Damasco. E Paulo vê uma grande luz e Paulo, isso é regeneração. É uma obra, ela é imediata. Regeneração. Onde o Espírito Santo transforma o interior do ser humano, implantando nele uma nova criatura. E aí, junto com a regeneração, isso não é facultativo, não é? Vem a santificação. Se a regeneração é a implantação imediata, através do Espírito Santo, de uma nova criatura no nosso ser, o que seria então a santificação? O desenvolvimento e a transformação dessa nova criatura. Então, santificação não é facultativo.
Olha para alguém e fala assim, ó, santificação não é facultativa. Para alguém que passa pelo processo de regeneração, santificação vem logo em seguida. É o desenvolvimento dessa nova criatura, é o processo de desenvolvimento da nova vida, um processo gradual. Enquanto a regeneração é de forma imediata, a santificação é um processo gradual de transformação de caráter à semelhança de Cristo. Enquanto a regeneração é imediata, a santificação dura uma vida inteira. Sabe, existe um molde a se parecer. Existe alguém que nós precisamos parecer com ele. A santificação é para isso. É o desenvolvimento, é o crescimento, é a transformação desse ser espiritual que foi gerado pela regeneração. Amém ou não amém? Sabe tudo de regeneração e santificação? Não. Vamos perturbar os professores depois, na segunda, terça. Eu quero aprender mais sobre a doutrina da regeneração. Que negócio é esse? Que é de forma imediata. Sabe, não é um processo gradual, é imediato. É algo que só o Espírito pode fazer. Ele pega Paulo e enrola, inverte Paulo do lado do avesso. Arranca Paulo do mundo, coloca Paulo no mundo de novo com uma nova visão. Totalmente diferente daquele que é regeneração. Agora começa o processo de santificação. Vem logo em seguida e não é facultativo. É o desenvolvimento. É o crescimento desse ser espiritual. É a moldura do caráter desse ser espiritual. Moldar a semelhança de quem? Do pastor Claudemir? Do presbítero Léo? Do evangelista Bandas? A semelhança de quem esse ser espiritual tem que ser moldado? De Cristo. Isso é regeneração. Isso é santificação. Jesus está falando para Nicodemos, ó, se tu não for regenerado, é um novo nascimento. Você tem que nascer de novo. Não adianta mergulhar na água. O batismo na água tem sua simbologia, tem. Mas tem que nascer do alto. Tem que nascer do Espírito. A pessoa desce, mas existe algo chamado regeneração. A transformação interior que dá vida a um novo ser. Por isso o tema da nossa mensagem é Espírito, homem natural versus homem espiritual. Mas então por que o senhor está falando tudo isso? Para entendermos Romanos 7. Essa guerra entre o homem natural e o homem espiritual. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. E será então que nós somos escravos do pecado? Se eu peco até sem querer, é disso realmente que Paulo está falando? No capítulo 7. Será que esse texto pode ser usado como desculpa? Ah, mas o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Até Paulo passou por isso. Miserável homem que sou. E vai pecar de novo, e outra vez. E outra. E ainda bota Paulo no rolo. Porque o próprio Paulo falou, pastor, miserável homem que eu sou, então eu tenho todo o direito de errar, de pecar quantas vezes eu quiser. Será que é disso que Paulo está falando de fato? A gente vai ter que usar aqui a hermenêutica. O que é hermenêutica? A gente pega o capítulo anterior, depois o capítulo posterior, para entender o contexto do capítulo que a gente quer. Não se preocupa não. O nome é difícil, você vai sair daqui entendendo tudo que Deus tem para essa noite. Pode ficar tranquilo. Romanos 6, versículo 2 vai dizer o seguinte: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha só o que ele fala no capítulo 6. Agora aparece a contradição. Porque no capítulo 7 ele está dizendo, miserável eu sou. Quem me livrará do corpo? Ou melhor, dessa morte? Agora ele está dizendo que nós, no capítulo 6, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Desejar o baixo. Será que Paulo está confuso? Romanos é cheio de contradições assim. Olha o versículo 18. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Olha capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aqui já acaba com a teoria da supergraça. Ou seja, para que a graça venha, eu tenho que viver errado, pecando. Então Paulo está se contradizendo, porque no capítulo 6 ele está dizendo que não somos mais escravos. Mas no capítulo 7 ele está dizendo miserável homem que sou. Está falando que somos escravos ainda, o bem que quer fazer não consegue fazer.
Parece uma contradição. Parece uma que não tem muito significado. Mas existe uma grande possibilidade, isso é verdade, de Paulo estar usando aqui o argumento do louco. Repita comigo, o argumento do louco. É uma técnica retórica. E Paulo não é a primeira vez que ele usa isso. Paulo vai dizer que ele conheceu um homem que há 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu. Lugar que se chama para. O que é uma técnica retórica? Ele está falando dele, mas não parece ser dele, para que ele não se exalte. E às vezes Paulo falava dele, mas queria mandar recado para outros que estavam de volta. Parecia falar dele, mas estava falando de outros nessa situação. Paulo tinha essa mania de usar essa técnica retórica. Quando ele fala que conheceu um homem que há 14 anos atrás, ele está falando de quem? Mas não parecia ser dele. Agora ele está falando que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Parece que ele está falando dele, mas ele está dando um recado para quem está em volta. E na mesma situação. O Paulo de capítulo 6 é o Paulo regenerado. O Paulo de capítulo 7 é o Paulo que um dia viveu dessa forma, mas não vive mais. Que um dia passou por isso, mas que não passa mais. Que isso, pastor? Eu sei que a gente pregou o contrário de repente a vida toda. Eu sei que a gente até acreditou no contrário a vida toda. Quando eu olho para o capítulo 7, Paulo está falando para as pessoas que estão na mesma condição que ele diz ter, antes do caminho de Damasco. Paulo está falando dele, aparentemente, mas está falando da situação dos outros. Da situação que estão com um dia, ou melhor, da situação que estão agora com um dia ele esteve. Porque no capítulo 6 ele vai dizer que nós somos libertos de todo o pecado. Então no versículo 19 não pode servir de desculpa para continuar errando. A tônica da vida cristã, do cristão regenerado, o pecado é uma circunstância acidental, não é regra. Para quem é regenerado até erra e peca, porque nós somos seres humanos, mas pecar não é mais regra. Pecar é uma circunstância acidental, porque em Cristo nós fomos libertos, irmãos, para a honra e para a glória do nome dele. Eu erro, sou ser humano, vou errar. Mas não pode ser regra. O problema é que a nossa geração, a cristandade da nossa geração, pecar é regra. Você está vendo cada vez é mais comum. Pastor largar a mulher e fugir com a novinha. Homem de ministério abandonar sua família. Está virando regra pecar. Está virando regra fazer o errado. Um cristão regenerado até peca, mas é circunstância acidental, não é regra. O problema é que errar virou regra na nossa geração. E santidade é exceção. Quando alguém se separa, é exceção. Como separação deveria ser a regra e não a exceção. Paulo está dizendo para aqueles que estão vivendo isso, para aqueles que não conseguem parar de cometer o mesmo erro, que estão presos ao pecado, estão presos no passado, estão presos em suas dores. Miserável homem que sou. Mas o Paulo do capítulo 6 está dizendo que nós não somos escravos. Pelo contrário, irmãos, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando você morre para o mundo, você morre para o pecado também. Sabe, pecar para nós, para quem é cristão regenerado, que recebeu um novo nascimento, está no processo de santificação. Esse novo nascimento ele está sendo estruturado, ele está sendo transformado à semelhança de Jesus. Mas para nós não é regra errar. Não pode ser regra errar. Não dá para aceitar esse texto e continuar vivendo da mesma maneira. Não dá. Não dá. Se esse texto para você foi motivo para desculpa, a partir desse domingo não pode ser mais. Não tem como ser mais. A tônica do cristão regenerado é vida de santidade. Até vamos errar. Mas errar é acidente, não pode ser regra. Não pode ser a todo momento. Sabe, é interessante. Interessante é que
O homem natural, ele é um impostor. Sabe, alguém que está dentro de nós é aquele que se opõe à vontade de Deus. O impostor é aquele que se opõe ao que Deus tem para o homem espiritual. Ele está se levantando a todo momento, ele tenta atrapalhar aquilo que Deus quer que nós venhamos a nos tornar. Esse impostor que habita em nós, que estamos na mesma situação de Paulo, vai falar no capítulo 7, miserável homem que eu sou no bem que eu quero, eu não faço mais o mal, a todo momento eu faço. Ele está se levantando sempre para atrapalhar aquilo que Deus tem, para atrapalhar o desenvolvimento do homem espiritual. Que é isso, pastor? É fato, irmão. E é verdade. Por fora é mulher de Deus, mas por dentro é menino. Tem um impostor a todo momento se levantando. Você não vai conseguir. Esse negócio não vai dar certo. Por fora é mulher de oração, mas a disposição para viver vida de oração é desse tamanho, porque a impostora não deixa. Por fora prega grandão, mas o impostor não deixa viver aquilo que prega. A vida não reflete a palavra que sai da boca. Então, o impostor que não deixa o homem e a mulher espiritual serem aquilo que Deus chamou para ser. Por fora é homem de oração, mas às vezes tem dificuldade, o impostor também não deixa pedir ajuda. Porque se eu for falar, eu vou perder minha autoridade. Porque eu sei o preço que eu pago. O impostor está sempre se opondo ao que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu vi um testemunho de uma pastora que ela prega, ela viaja pregando a palavra. E ela trouxe uma mensagem que ela teve dificuldade teológica com a mensagem. O marido dela é o pastor dela, olhou para ela no púlpito. Quando ela desceu, falou: meu amor, essa palavra que tu trouxe, tu teve dificuldade teológica com a mensagem. Você compra um monte de roupa no brechó, sei lá, na promoção, mas não compra um livro para você ler. Você precisa ler mais sobre o assunto. Você precisa dominar mais esse assunto para poder pregar nele. Está vendo? A gente prega uma palavra, mas a gente não tem um subsídio teológico para pregar aquela palavra. Ela falou: tudo bem, meu marido, eu vou orar. Quando ela for orar, o que é que ela vai falar para Deus? Isso ela falando: Senhor, o meu marido se levantou contra o ministério. A primeira coisa que ela fez, rompeu a intimidade. Não deixou mais o marido nem tocar nela. Porque a menina que estava dentro dela, a impostora, cheia de orgulho, sabe, achando que sabia muito, não deixou que ela visse que o marido dela tinha razão, porque ela precisava melhorar para poder pregar aquele tipo de mensagem. A primeira coisa que ela fez foi romper a intimidade. O impostor não gosta de ser confrontado. O impostor, ele não gosta, irmão, que alguém venha confrontar ou ensinar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vida de santificação é aperto e ajuste. Vida de santidade, ser moldado o caráter do nosso Senhor, você vai ser apertado e ajustado o tempo todo. Mas o impostor não gosta de confronto. Você vai falar besteira, alguém vai te chamar, um líder, ó, meu irmão, não é assim, que é igreja. Peraí, olha o que está sendo, mas o impostor não quer deixar você crescer. O impostor está sempre arrumando um problema. A impostora está sempre arrumando uma desculpa. Tem gente que se esconde atrás de capa religiosa, mas quem está dominando não é o homem espiritual, é o impostor, para que não cresça. Ela logo vai romper a intimidade. Irmão, já viu querer castigar marido, romper a intimidade? Deus vai falar com ela, vai chamar ela para uma conversa séria. Vai mostrar para ela que o marido dela tinha razão naquilo que ele falou. Sabe, o impostor não gosta de ser confrontado. Ele foge do confronto. Ele foge do assunto. O impostor que há em nós não quer nos ver crescer espiritualmente. Paulo está falando desse confronto e dessa guerra para aqueles que ainda vivem isso e um dia ele viveu, antes de um encontro real, antes de uma regeneração.
ele viveu isso. Sabe, vida de santidade, irmão. É vida de ajuste. É vida de aperto. Você vai pregar, alguém vai descer, o pastor fala, olha, meu irmão, cuidado com isso que tu fala, cuidado com a forma. Ah, o pastor está se metendo a mensagem. O impostor não quer ser disciplinado. Não quer ser discipulado, também não cresce. Fica travado. Sabe, existe um impostor assim, irmão. Existe um homem natural, que sempre vai tentar nos tirar da posição ao qual deu certo estejamos. Vai estar sempre querendo ditar a regra sobre a nossa vida. O homem espiritual, ele ama a Deus, ele quer crescer, mas o impostor não quer deixar. Quantos já se lançaram e quantas vezes na obra, e tantas vezes retrocederam, tantas vezes desistiram, quantos projetos inacabados. Sabe, por fora parece que tem toda a concepção do mundo, mas por dentro parece menino. Todo mundo até crê em você, mas você não acredita no que Deus tem. O impostor não deixa acreditar. Está sempre nos travando. Está sempre tentando nos parar. Quer ver outro problema que a gente tem? Queremos nos fazer conhecidos pelas tragédias que vivemos na nossa vida. Por que não deixa as pessoas verem quem Deus quer que você seja? Amém ou não amém? Porque não deixa as pessoas verem quem Deus quer que você seja naquilo que Ele se transformou hoje. Tem gente que está sempre olhando para o passado, para a tragédia. Já passou. Mas o impostor vai estar sempre te jogando lá atrás, te prendendo em alguma coisa para que você não caminhe. Vai estar sempre tentando travar o que Deus tem para você. É o impostor. Deus tratando, Deus trazendo molde ao homem interior. Sabe, é o homem espiritual, a mulher espiritual. Mas o homem natural, o impostor está sempre travando o homem espiritual para que ele não cresça. É desculpa. É tragédia. Pastor, o senhor não sabe o que eu já vivi? O senhor não sabe pelo que eu já passei? O senhor não sabe aquilo que eu já sofri? Olha para alguém e fala assim, já passou. Fala para ele. Deus já te deu vitória. Coloca esse impostor no lugar dele, porque Deus tem mais para fazer na tua vida, na vida da tua família. O impostor está sempre tentando travar o homem espiritual. E é disso que Paulo está falando no capítulo 7. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, santo é o teu nome. Pastor, não consigo me livrar desse pecado de estimação. Em Cristo Jesus nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do medo. É o impostor travando no vício, travando nas manias. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O diabo vai usar pessoas para trazer à tona esse impostor dentro de nós. São palavras que você não quer ouvir, mas ouve. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Da onde você veio, é claro que ele nunca ia te botar naquela posição. O impostor vai tomando forma dentro de nós. Nessa guerra, nessa batalha entre o homem natural e entre o homem espiritual. Sabe, Paulo ele vai mudar o discurso. Ele vai sair da casa de Romanos 7 para aqueles que são governados pelo pecado, miseráveis homens que são. O bem que eu quero eu não faço. Ele vai sair dessa casa. Ele vai entrar em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo mudou a casa. Paulo passa pelo capítulo 7. Ele vai usar o exemplo dele, daquilo que ele um dia foi, para mostrar para as pessoas que estão vivendo aquela condição. Preso ao pecado. Vivendo um duelo constante. E que querem fazer o bem, mas não conseguem. Querem se levantar, mas não conseguem. Querem acreditar, mas não conseguem. Querem fazer, mas não conseguem. Querem se lançar, mas não conseguem. Ouvem a voz de Deus, mas não conseguem avançar. Mas no capítulo 6, quem está falando é o Paulo regenerado. É um Paulo que tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Sabe, o cristão regenerado, irmãos. Pecar é acidente, não é mais regra. Se tivemos um novo nascimento,
Agora é processo de santificação. Ao desenvolvimento desse ser que foi gerado em nós, desse homem espiritual, dessa mulher espiritual, desse homem, dessa mulher interior, sabe, que é alimentado pela palavra, pelos processos, pelo mover, pela direção, pelo Espírito. Eu quero falar para você nessa noite, é que em Cristo nós temos todas as ferramentas para colocar esse impostor e essa impostora no lugar dele e no lugar dela. Pastor, então onde ele vai parar se houve um novo nascimento? Ele ainda está aí. Está num processo de submissão, morte progressiva e transformação.